O Salmo 8 é um salmo que é inteiramente dirigido a Deus, o que torna um salmo único. E esse salmo ele também tem uma moldura, uma inclusão, ou seja, ele começa com um refrão no início que é repetido no final. E o refrão é basicamente esse: Senhor nosso Deus, como é majestoso o teu nome em toda a terra. No verso 1 e lá no verso 9. E no centro desse salmo, a gente tem uma construção muito bonita do verso 4 até o verso 8 que diz assim: Pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de coroa e honra, de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras de tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Basicamente, esse salmo de louvor vai louvar a Deus por ter estabelecido o homem como o rei sobre toda a terra, por ter estabelecido o ser humano como o dominador sobre toda a terra. E, obviamente, esse Salmo 8 é uma referência a Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Só que aqui a gente tem um detalhe. Em Gênesis capítulos 26 e 27, nós temos duas expressões para dominar. A gente tem o verbo radar e o verbo kavash. São dois verbos que eles aparecem ao longo de toda a Bíblia apenas para a realeza. E eles são verbos de domínio. Eles são verbos fortes de dominação. Mas esses dois verbos não aparecem aqui no Salmo 8. Aqui no Salmo 8 aparece o verbo mashal, que é o verbo para governar. E não é um verbo que aparece necessariamente apenas para reis, mas aparece também para governadores, para juízes, para outras autoridades, digamos assim, menores. Mas, de toda maneira, o Salmo 8 está fazendo essa referência à criação do ser humano lá em Gênesis capítulo 1. E a ideia é justamente de que Deus, como um rei, resolveu coroar o ser humano para ser rei. Ou seja, homens e mulheres são reis e rainhas. O ser humano vai reinar sobre toda a criação. A imagem de Deus, lá de Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, é basicamente a imitação de Deus. Como Deus é rei, o ser humano também vai ser rei. E essa é uma dos louvores do salmista no Salmo 8. É uma gratidão, porque Deus, como rei, concedeu ao ser humano a oportunidade, a experiência de também reinar sobre a criação.